sindical, eu acabei indo praticamente no dia da greve e fiquei lá no comando da greve. O pessoal ligava, tal, dizia, meu filho, você não pode parar, deixa, tenta, você não pode parar, deixa o pessoal, né? Não tem como, não vai. Então eu tinha uma ligação com todo esse pessoal do movimento sindical, com o Dante Pelacani, com todo esse pessoal, dos metalúrgicos, né? Dos vidreiros, porque a gente acabava, por exemplo, esse que eu te falei, que foi do partido, né? Domingos Taveira era vidreiro, aí tinha ligação com o pessoal da construção civil, eu acabei entrosando com o pessoal da direção do movimento sindical, e nessa greve, na véspera dessa greve, eles me prenderam, tal. Então tinha um companheiro que era do Hospital não sei se a irmã dele era do Hospital das Clínicas, né? Aí eu intimei para ele tinha razão, onde é que se viu? O cara que dizia que quer entrar no partido, né? O partido estava na clandestinidade. Eu falei, olha, eu quero que você me dê o programa e o estatuto do partido, porque eu quero entrar no partido. E fiquei perturbando ele, né? Mas quem que era ele? Itami, eu não me lembro mais o nome todo dele. Eu sei que a irmã dele era casada com uma pessoa que trabalhava na Rádio Tupi, né? Você acho que é Castelo Branco, eu não me lembro bem o nome dela. Então, depois de muito, acho que consultando o pessoal do partido, né? Eles acabaram me levando, ele acabou me levando para a reunião, e daí, devido, acho que assim, eu leio muitas coisas, eu já tinha preocupação de ler muita coisa, tal. A realidade, eu fui em Pinheiros, e praticamente me puseram na mão, né, para ser secretário político, né, devido ao nível do partido naquela época. Eu acabei me transformando em secretário político de, do setor de Pinheiros, né, que abrange até lá várias bairros, entende? Então, Mas eu não entendi. Você fez. Você pediu para entrar no partido isso. durante a greve, depois da greve. Depois da greve, no período da greve, a gente conversava sempre, entende? Com essa pessoa, e ela acabou, né, concordando, e eu acabei entrando no partido, e o partido acabou me designando, né, participar das reuniões. Essa pessoa era ligada a. Ela devia ser ligada ao comitê estadual naquelas alturas. Eu Mas era não, aquele que trabalhava lá na editora Brasiliense? não, não, não. Ah. Não é. Esse da editora brasiliense é outro caso, né? Você enquanto. Como é que você participou exatamente da greve e como é que você conheceu essa pessoa? A Você greve, trabalhava onde nesse período? é, eu não me lembro bem, mas acho que era na Brasiliense já, viu? Acho que já era na Brasiliense. Assim, mas eu acho que era na Brasiliense. E eu já pertencia ao sindicato dos comerciários, né? Passei a pertencer aos sindicatos comerciários. Depois depois dessa eleição, há um movimento que separa o sindicato dos comerciários, o sindicato ligado aos vendedores de livros. Então formam uma divisão, acaba formando um outro sindicato. Então aí nesse período de 53, mais ou menos, eu participei na greve e distribuí material, fui preso na Praça da Sé distribuindo material, fazendo serviço de alto-falante, né?
Aí no meu prontuário depois você pode ver todo isso que é colocado, né? Você, Até tinha um manifesto, né? O porquê da greve e tal, né? E foi juntado no processo, né? Que pedia reajuste, o congelamento dos custos de vida tal. e você ficou preso aonde? Quantos dias? Eu fiquei preso no DOPS, né? Naquela época era só o DOPS, né? O DOPS era que vinha do tempo do Getúlio, né? E era, não foi, não, não foi terminado, né? Ele continuou tal, né? E depois vem no processo da própria ditadura, né? Então, no tempo que eu era Partido Socialista, tinha eu e mais um outro companheiro, Sismundo Munhoz, acho que é Sismundo Munhoz o nome dele. Ele era da Quarta Internacional, né? Então, acontecia uma greve em qualquer lugar, ele podia estar onde fosse, né? O pessoal ia buscar ele na casa dele, né? E como a gente tinha, né, ligação, algumas vezes acabava indo junto, né? Que ele fazia o movimento, tá? Mas você ia junto, quer dizer o quê? Ia preso? Ia preso, ia para lá depor lá, depois, porque o que aconteceu, né? Por exemplo, você ter, depois se você tiver tempo de dar uma olhada, eu tenho uma coisa que até tinha me esquecido, né? Que eu fui na porta de uma fábrica, né? E então, acho que foi em 53, mais ou menos. Então os caras tinha tudo anotado. Então disse que eu chamei como é que é? O ministro do Trabalho de salafrário e tal, porque ele não queria dar a questão dos ferroviários, a luta sindical toda, né? Que os caras não queriam reconhecer e tal. Então eu chamei, né? Que eles queriam pôr o nome de todo mundo de comunista. Tal. Então eu devo ter. Então todas essas coisas tá arquivado no DOPS, né? Mas você ficou preso em 50 e... A primeira vez foi qual? Essa da greve? Isso praticamente aí a gente não ficou preso, né? A gente foi mais lá depois, tal, saiu, entende? Quando você estava panfletando? Depois, Ah, tá. depois os caras, né, prenderam o carro, né, os material, a gente teve E que ir você foi lá. processado? Nessa época não fui processado, não. Eu só vou ser processado depois, quando eu vou cair no tempo da ditadura militar, né? Aí eles vão juntar todas essas coisas que houve, que eu depus naquela comissão que eles formaram de investigação, fui depois lá na aeronáutica, lá no Cambuci e tal, logo nos primeiros meses da ditadura militar, né? Tá, mas então voltamos lá. Você foi Porque candidato ao sindicato, quase ganhou. E aí o que e, aconteceu? aí aconteceu que eu estava aí justamente entrar nessa questão. Então, o sindicato dos metalúrgicos, ele era, vamos dizer, territorialmente, pertencia a Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, toda a área era vinculado ao sindicato de Santo André. Então, nesse período começa a se instalar a Volkswagen, a Mercedes-Benz, as firmas que iam fazer peças para a Volkswagen, Diadema, nessa cidade, São Bernardo e Diadema. Então aí o pessoal, né, o partido, né, resolveu formar o sindicato dos metalúrgicos
dos trabalhadores de materiais elétricos, antigamente tinha esse nome todo, São Bernardo e Diadema. Então, eles precisavam de uma pessoa, de alguém que tivesse algum conhecimento de lei trabalhista, que tivesse, né, e que fosse de partido para tentar levar ao proletariado, que não era só a questão do salário, que eles deviam preocupar para formar, organizar, lutar, tudo isso que você sabe. Então, eles me convidaram, e antes disso eu tive um período que eu tive à disposição do Prestes, né? Eu viajava com o Prestes, para baixo para cima, ia para as reuniões. Tanto é que em 64 eu desapareci por causa disso, né? Eu sumi do mapa. Mas até 61 você estava no Sindicato dos Comerciários. Aí depois você foi para o ABC. Depois eu fui convidado para ser funcionário do sindicato. Ah. Entende? Uhum. E o mais gozado é que no meu processo, né? E está dando até uma confusão, que eles acham que eu era metalúrgico, só que eles não querem me dar os reajustes metalúrgicos. E você ficou lá no sindicato, trabalhando, e Eu, depois... eu era encarregado da subsede do sindicato em Diadema, entende? E, inclusive, aconteceu um caso que, como o pessoal estava muito preocupado com as grandes empresas, tal, em Diadema houve até uma greve de uma pequena empresa, entende? E eu fiquei sozinho lá com o pessoal, né, que resolveram fazer greve, né? Eu falei, ó, a greve é um negócio sério, tal, né? Tentei colocar, entendeu? Mas resolveram decretar a greve. Então, no dia que eles decretaram, eu fui lá e chamei todo mundo para o sindicato, né? E aí comecei lá a tentar mostrar o problema do problema da mais-valia, tentando, já que os caras querem fazer. E se deu um negócio que o patrão recuou, que fez o que o pessoal queria, mas eles queriam mais uma coisa que eu nem me lembro, né? Mas eles quiseram continuar a greve, no fim o cara acabou fechando a fabriqueta dele lá. Mas você ficou trabalhando no sindicato e depois você ficou como funcionário do partido junto ao Prestes? Não, eu fiquei como funcionário do sindicato. E por que você andava com o Prestes? É porque antes eu era funcionário do partido. Antes de ser do sindicato? Isso. Ah. Antes do sindicato de São Bernardo. Mas então você saiu da Brasiliense e foi ser funcionário do partido? Quando eu saí da Brasiliense, eu fiquei um tempo como funcionário do partido. Você estava contando de quando você começou a trabalhar na Brasiliense, onde você foi morar. Eu fui morar justamente, esse chefe da cobrança, né? Ele estava para casar e ele tinha um apartamento na rua Afonso Bolvero, não é isso? No Sumaré. Então, a minha esposa fazia todo o serviço, lavava, passava, tudo. Lá, e a gente morava, ele deu um quartinho para a gente morar, né? E para você ter uma noção, você já ouviu falar de cama de viúvo? Então, nós tivemos uma cama de viúvo, né? E a gente morava nesse quartinho. Aí vai um período tal, ela fica grávida, o meu primeiro filho vai nascer, a gente ainda está lá com eles, não é isso? E esse período eu já participava do movimento.
Então, quando eu vou para sair da Brasiliense, eu falo para ele que eu vou sair por causa disso e tal, e tinha simpatizado pelo partido e tal, entende? Então então dali, quando nós saímos de lá, nós fomos morar ali perto do Hospital das Clínicas, depois fomos lá para o Ferreira, entende? Quer dizer, aí eu passei a viver mais naquela área de Pinheiros. E aí você atuava como funcionário do partido? Não, ainda não. Eu trabalhava na Brasiliense. Eu só vou ser desligado do partido bem depois, um curto período. Não. Você vai trabalhar para o partido? Um curto período eu vou trabalhar para o partido. Quando eu estou no lado de Pinheiros, ainda estava ligado à produção, todo, entende? Bom, aí você fica trabalhando no sindicato em São Bernardo? Não, eu vou para o sindicato em 61. Quer dizer, nós estamos ainda assim, né, até chegar a 61, né? Aí há todo esse processo do movimento, nessa área eu vou acabar fazendo o curso Stalin e tal. Eu só vou assim para o sindicato quando a gente forma o sindicato, né? Eu não me lembro bem a data, mas a data está aí, depois você pode ver. É a primeira diretoria eleita, formou primeiro a associação dos metalúrgicos, depois forma a diretoria, depois que essa diretoria, né, é formada, aí eles vão me buscar para ser funcionário, para ser o encarregado da subsede em Diadema. Nesse período anterior à ida para o sindicato, você participou das discussões sobre as críticas ao Stalin? Eu participei protestando porque eu acho que não pode separar a luta do proletariado e o Stalin, né? Mandei até, mesmo sem saber escrever, eu mandei um artigo para o jornal dizendo que eles não podiam usar o jornal pago pelos trabalhadores para servir de propagandista do imperialismo, né, americano, com as mesmas teses dos nazifascistas, que eram contra a União Soviética, e acabaram entrando nessa onda aí de querer caracterizar, né, o Stalin como um cara arbitrário e tal. E eu digo isso porque eu li um livro, O Novo Olhar de Stalin, né, escrito por um ex-trotskista, né, que foi designado para matar o Stalin, né? Eu não sei, essa parte aí eu não cheguei a ler por que ele não matou, né? Eu sei que depois, quando ele chega numa idade avançada, ele vai caracterizar que a posição do Stalin era a continuidade da posição do Lenin e tal. Né? Então, a sua posição até hoje é essa? A minha posição até hoje é essa. Até me convenceu o contrário, né? E me fala uma coisa, então você ficou lá atuando no sindicato, profissionalmente e politicamente? Profissionalmente e politicamente. Qual que eram as suas tarefas dentro do partido em relação ao sindicato? A minha tarefa, como era funcionário do sindicato, a minha tarefa era tentar, né, levar, né, nessas reuniões que a gente fazia em nome do jornal, do partido, né, o pessoal que era da direção do sindicato e ligado às outras organizações de trabalhadores, formaram uma sede, né, para divulgar a importância
do jornal na luta do proletariado. Então a minha função era, né, conversar com o pessoal, mostrar, discutir, e a gente reunia, né, o pessoal mais, assim, mais destacado, que acabavam no movimento sindical, né, para trazer, para formar o partido, né, para consolidar a posição do partido na região. E isso, então você ficou fazendo isso por quanto tempo? Eu fiquei fazendo isso, acho que quase um ano, né? Quando veio o golpe em 64, né? Eu tive que desaparecer, né? Uma por causa daquela questão de eu ter sido um período acompanhando o Prestes, né? E que eu tinha já sido preso várias vezes na porta das fábricas, distribuindo material, não só do sindicato, como material do partido, né? Mas as prisões mais constantes eram em função da posição do sindicato, né? Você acompanhou como segurança do Prestes? Você o acompanhou quando? Que ano que foi? O ano exatamente eu não estou lembrado, assim. Eu sei que foi antes de eu ir para o sindicato, entende? Deve ter sido 62, mais ou menos, entende? Foi um pouco antes de cair as cadernetas do Prestes, os Prestes tinha lá. Eu trabalhei com ele um pouco antes de cair as cadernetas, eu saí, né? Eu coloquei que não estava em condições de, não tinha condições de, o partido tinha dificuldade de finanças, então não estava dando, acabei me engajando de novo na produção. Então foi um pouco antes do golpe Do que? que você acompanhava o Prestes como... Foi antes do golpe, bem antes do golpe, né? Porque quando cai as cadernetas dele, né? Antes de cair as cadernetas eu já tinha me afastado, né? E quando acontece o golpe, o que você pensou? Como é que... Quando aconteceu o golpe, eu estava no sindicato, estava no partido, nós tentamos levar os trabalhadores para a greve, né, para protestar. Nós não conseguimos, porque os trabalhadores acho que não acreditaram no que o golpe era contra eles, né? Então, você pode dizer assim que no movimento operário, a parte econômica, né, mobilizava essa classe operária em função dos interesses imediatos deles, né? Então a gente teve muito um movimento, né, grandes movimentos, né, mas do ponto de vista assim de posição, por exemplo, da luta contra a guerra na Coreia, problema da paz, né, questão das armas nucleares, toda essa coisa, eu acho que filtrou muito pouco na cabeça dos trabalhadores, entende? Eles estavam mais em função daquelas conquistas mais imediatas, entende? Então, na hora do golpe, né, inclusive, pode-se dizer que houve muita ilusão, né? Muita ilusão, porque inclusive é uma ilusão que isso daí está nos materiais do próprio partido, que um setor acreditava que o João Goulart poderia neutralizar através do CRU, não sei se é compadre dele, não sei o que é, né? Aí eu até falei para o companheiro, né, do sindicato, falei, ó, cai fora que os homens vão entrar mesmo, não tem nada de CRU, né? Tanto é que logo em seguida invadiram a sede do sindicato, a subsede, invadiram, tentaram na minha casa, mas eu já tinha ido embora mesmo, né? Então, você foi pego de surpresa pelo golpe?
Não, partido não, foi pego de não, o surpresa? partido não foi pego de surpresa. O partido tinha, vamos dizer assim, apoio da classe operária nas suas reivindicações econômicas, entende? E essas reivindicações econômicas, né, não foi suficientemente ligado às questões políticas, entende? Então corria solto mais as reivindicações econômicas. Os que tinham, né, uma posição mais... então participava do movimento sindical, participava de partido. Então, esses estavam já ganhos do ponto de vista político, né? Não só das suas reivindicações específicas, mas como as reivindicações de transformação da sociedade. Mas como é que vocês levavam a questão das reformas de base? Então, nós defendíamos as reformas de base, a reforma agrária, a questão das reformas educacionais. Assim, toda a bandeira que existe aí, não tinha uma que a gente não participasse, entende? Mas como é que vocês avaliavam a hipótese de golpe? Não, Vocês não foram pegos de surpresa. não teve essa avaliação, porque o golpe vai se dar em função